Olá, bem-vindos, bem-vindas a mais um Forbescast. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito chique, o impacto das mudanças climáticas em crianças e adolescentes e o papel da iniciativa privada nas agendas de desenvolvimento sustentável, né? Então eu estou aqui com a Denise Stuckenbrook, representante adjunta interina do Unicef Brasil, e Otto von Sotten, presidente do Grupo Tigre. Bem-vindos. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Prazer é meu. Bom, queria começar pelo sobrenome de vocês. Eu falei direito? Falei direitinho? Sim, com certeza. Sim. Então, tá bom, são muito chiques, né? É Stuckenbrook e Sotten. Vocês são de que origem? Você, Denise? Eu sou carioca, mas o sobrenome é alemão. Enfim, sou quarta geração de alemães estabelecidos no Rio de Janeiro. E o Otto? A mesma dinâmica, só que meu pai era alemão mesmo, e minha mãe carioca da Gema. Então, Denise e eu temos algo em comum. Muito bem. Bom, Denise, você lidera uma equipe de especialistas em gênero, estabelecendo parcerias que empoderam mulheres e meninas, além de integrar princípios de igualdade de gênero em 24 escritórios de países da região, é isso? Isso mesmo. Muito bem. E desde abril você tem apoiado o escritório do Unicef Brasil, né? Isso. Representante adjunta interina. Nome complicado, né? Um título comprido, né? É mais do que o seu nome, seu sobrenome quase, né? Você é graduada em História Moderna pela UFRJ e tem mestrado em Direitos da Criança pela Universidade de Friburgo, na Suíça. Que legal. O Otto está há 10 anos no cargo de presidente do Grupo Tigre. Foi reconhecido como um dos 100 líderes de melhor reputação no Brasil pela Monitor Empresarial de Reputação Corporativa Merco em 2021. Parabéns, que legal, hein? Esse ano de novo, então. De novo, olha só, estou desatualizado aqui. Bom, além de presidir a Tigre, uma empresa que todo mundo conhece, né? Dispensa apresentações, você é membro do Conselho Consultivo da HM Engenharia e Construções, do programa Juntos Somos Mais e do Unicef Brasil também, né? Por isso que você está aqui. Você é economista pela UFRJ também, né? E tem formação complementar em administração pela Northwestern University. Muito bom. Bom, vamos lá, vamos começar com a Denise. Denise, você atua como conselheira de gênero para o Unicef na América Latina e Caribe. E tem apoiado o Unicef Brasil há mais de 2 meses, liderando interinamente várias áreas. Como é que essas questões aí de mudanças climáticas do meio ambiente entraram e entram no seu dia a dia? Não, obrigada, José Vicente. Prazer estar aqui com você, com o Otto, que é um parceiro nosso do Unicef no Brasil, assim, de primeira hora. Então, realmente, uma oportunidade muito interessante de participar de um momento como esse, de compartilhar com os ouvintes do Forbescast interessados nesse tema de impacto socioambiental, o impacto, né, das nossas ações hoje nas futuras gerações, né? E esse tema é um tema muito importante para a nossa agenda do Unicef, é um tema que, na verdade, está presente na vida de todos nós no dia a dia. Acho que a gente muitas vezes não se dá conta que, na verdade, é um tema diário, né? E eu tenho o privilégio de estar apoiando a equipe do Unicef no Brasil nesse momento. E, enfim, esse papel me fez lembrar, né, lendo um pouco das nossas pesquisas e documentos sobre esse tema no Brasil, que já existem estudos e evidências que mostram que 40 milhões de meninos e meninas brasileiros estão diretamente expostos aos efeitos do risco climático, ambiental. Nós temos aí quase a totalidade da infância e adolescência brasileira já de alguma maneira impactada por essas mudanças climáticas no Brasil, né? O número é 40 milhões? 40 milhões de meninos. Muita coisa. Mais de 60% da nossa infância. Isso significa que não só é um tema, digamos que, da moda, que está, né, enfim, presente no nosso cotidiano, mas é um tema que impacta diretamente, né, os nossos cidadãos e cidadãs de hoje que virão a compor também, né, o futuro desse país. Então é muito importante. Daqui a pouco a gente fala o que vocês estão fazendo, o que a gente pode fazer, então, para minimizar esse cenário, né? Exatamente. E o Otto, como é que você entrou nessa agenda
envolvendo clima, envolvendo crianças e adolescentes? Bom, a Tigre é de fato uma empresa muito reconhecida, é uma empresa familiar, de 83 anos, dedicada integralmente, né, quase na sua totalidade, à produção de produtos para infraestrutura, para varejo, para irrigação, né? E foi uma das fundadoras do Instituto Trata Brasil, que existe há 17 anos e que é hoje a maior referência independente, consultada pela maioria dos veículos quando querem informações sobre saneamento. Então, é sobre esgoto tratado, sobre saneamento, sobre água. O Trata Brasil é hoje a principal referência que existe tanto para a mídia quanto para o setor público. Então, a Tigre foi uma das fundadoras lá atrás e o nosso propósito é o que a gente faz. A gente produz produtos que servem para diminuir essa situação que o Brasil vive até hoje, né? Que é, infelizmente, digna de século XIX, né? Em termos de abastecimento e saneamento? A gente tem mais de 100 milhões de brasileiros que não têm acesso a esgoto tratado. Ou seja, metade da população, 1 em cada 2 brasileiros, não tem acesso a esgoto tratado. E aproximadamente 40 milhões de pessoas não têm acesso a água de qualidade. Então, isso a gente tem operações em a maioria dos países da América do Sul, assim como nos Estados Unidos. O nosso propósito é cuidar da água, transformar a qualidade de vida das pessoas. Quando a gente fala desse propósito nos Estados Unidos, por exemplo, onde a gente tem a operação, as pessoas olham para nós e falam, do que você está falando? Eu não entendo isso, né? Porque, evidentemente, lá não existe essa situação, né? Então, ela infelizmente, acontece ainda no Brasil e temos alguns sinais de melhora com a aprovação do Marco do Saneamento há 5 anos atrás, que está avançando. E chegando à tua pergunta, Zé, eu me uni à Unicef há alguns anos atrás, durante a pandemia, e acrescentei a esse olhar do saneamento, o olhar especificamente para as crianças e adolescentes, que são os mais impactados por essa realidade, né? Então, acho que hoje a Tigre tem esse olhar geral, mas muito específico também para a criança e para o adolescente. Quando você diz que as crianças são mais impactadas, não é só no aspecto físico, é no cognitivo também, né? E aí a gente fala de um futuro cíclico da nação nessa situação, né? Você tem uma parte importante das escolas que não tem hoje, públicas principalmente, mas privadas também, que não tem acesso a esgoto tratado, a água potável. E também você tem uma situação em que as crianças são muito mais impactadas pelas mudanças climáticas, né? Que impactam, por sua vez, serviços, políticas, instituições. Então, a criança não consegue sequer ir para a escola, né? E isso interrompe um processo de desenvolvimento, enfim, de se tornar um cidadão, uma cidadã plena, que acaba chegando naquilo que você acabou de falar. Então, você tem uma infância perdida e é um quadro trágico do qual, infelizmente, a gente percebe que não há, de maneira geral, por parte das instituições públicas, um entendimento da gravidade dessa situação. Denise, e você, quais são os principais impactos que você diria que são os principais nesse recorte, né, em crianças e adolescentes, em função das mudanças climáticas que a cada dia que passa estão mais visíveis, mais acentuadas? Não, com certeza, Vicente. Assim, eu vou pegar um gancho do Otto, porque, enfim, não é à toa que ele é nosso parceiro, porque ele entende muito bem desse impacto, né, na infância e adolescência. E escutando o Otto, por exemplo, eu estava pensando justamente nessas escolas que não têm acesso a água e saneamento. Eu acho que um tema que a gente muitas vezes ainda não põe na mesa, por exemplo, a situação de meninas adolescentes que menstruam e que de repente tem que ir a uma escola, e uma escola que não tem água, não tem acesso a saneamento. Você já pensou? E a quantidade de meninas desse país afora que durante o período menstrual não vão à escola, deixam de ir à escola
porque sabem que na escola não vão ter acesso à água ou saneamento, têm vergonha e perdem dias escolares todos os meses e ao fim do ano, muitas vezes, se encontram atrasadas nos estudos por causa do impacto. Por exemplo, esse é um exemplo só muito concreto e que eu acho que fica muito escondido, né? Porque a gente não fala dessa situação, porque delicada que mas é o impacto na vida de meninas e adolescentes, né? Durante os anos todos, possivelmente do estudo secundário, por exemplo, de meninas, né? Então, esse impacto da falta de saneamento, de acesso à água limpa, saneamento, ele é um impacto cotidiano na vida de crianças, né? Em todos os aspectos. Não é só na escola, o acesso à saúde, o acesso à proteção, enfim, uma série de direitos aí que eventualmente podem ficar impactados. Você pensa se o acesso à água, onde as crianças moram, por exemplo, a residência, não tem um acesso à água limpa e, né, imediata, as crianças têm que caminhar, né, às vezes distâncias enormes para ir buscar água. Isso é comum no interior do país, na Amazônia. As crianças têm que caminhar horas, né? Enfim, ainda essa realidade existe no país, né? São horas de um trabalho, né, para ir buscar água, voltar com a água, né? Isso quando tem água, porque agora tem seca lá, né? Exatamente, e perfeito, porque eu queria também mencionar isso, quer dizer, tem esse impacto cotidiano da falta de acesso à água limpa, aos serviços de saneamento, e agora a gente está cada vez mais sendo confrontado com os impactos da mudança climática, nessas crises enormes que o país está vivendo, né? Eu costumo dizer que a gente achou durante muito tempo que o Brasil era um país abençoado, né? E que a gente não tinha crises e emergências nesse país. Mas eu acho que essa realidade está se transformando muito rapidamente. A gente vem numa realidade de secas contínuas. Na Amazônia, por exemplo, enfrentando secas que nunca tínhamos enfrentado antes. Pantanal pegando fogo. O Pantanal pegando fogo. Nós, essa semana, estava acompanhando com a minha equipe, nós já começamos a monitorar os alertas de uma seca na Amazônia deste ano que vem muito mais acentuada da que veio o ano passado, e a gente sabe que essa seca do ano passado, por exemplo, foi propulsora e agudizou, por exemplo, a malnutrição das comunidades Yanomami, por exemplo. A gente viveu aquela crise das crianças Yanomami desnutridas, né? E porque não tem acesso aos serviços, porque não tem acesso à água, porque não consegue cozinhar os alimentos da maneira que deve, porque não tem água para cozinhar. Então, assim, o impacto vai muito além do que a gente imagina e, enfim, que dizer da situação no Rio Grande do Sul, né? E, enfim, dessa mudança climática brutal, essa tragédia que o nosso país ainda está vivendo em termos de se recuperar, que ainda não, né, terminou completamente. E a gente está trabalhando como Unicef justamente para dar um olhar da criança e adolescente nessas incêndios, né? As escolas que foram fechadas, destruídas, as crianças que tiveram que viver em abrigos, ainda estão vivendo em abrigos com seus pais ou familiares em geral, e que estão sem ir à escola, que não conseguem ter acesso aos serviços de saúde, que ficam doentes, mas o posto de saúde fechou, não consegue tratar. Então, realmente, a gente está numa etapa em que a gente está precisando de fazer uma mudança paradigmática, né? Porque o que vem por aí, eu acho que é cada vez mais complicado. E essa mudança é melhor que ela ocorra a partir de ações, de leis, de ações governamentais, ou a partir de uma aliança com a iniciativa privada? Não é ou, é e. Né? Né, José Vicente? A gente precisa trabalhar o coletivo. Todos nós temos responsabilidade, né? Então, assim, é claro que o poder público, os governos de todas as esferas desse país têm responsabilidades muito claras, e acho que nós, como cidadãs e cidadãos, temos que cobrar justamente que os nossos governos assumam suas responsabilidades. Mas todas as nossas organizações, nossas entidades do país temos responsabilidade, né? Nós, no Unicef, trabalhamos muito com governos para apoiar tecnicamente, assessorar, fazer questão de que o olhar da criança e do adolescente esteja presente, mas a gente trabalha muito com a sociedade civil, com as organizações comunitárias de base, com os próprios meninos e meninas, que importante é escutá-los, né? Especialmente adolescentes, que são os grandes ativistas, né, do clima.
E uma colaboração muito importante com o setor privado. O setor privado tem muito a colaborar, a compartilhar, a nos ensinar, acho, também, sobre como pensar sustentabilidade a longo prazo. Então, essas alianças são realmente fundamentais. Otto, você circula há muito tempo, como líder de uma empresa gigante como a Tigre, você circula nesse meio, obviamente você ouve todas essas as propostas, as narrativas, né, da iniciativa privada em relação a essa agenda climática, seja ligada à criança e adolescente ou não. O que você acha que falta, o que a gente precisa fazer, o que a iniciativa privada precisa fazer para a gente definitivamente sair desse cenário que você falou que é visto como ET, né? Quando você vai para fora, para os Estados Unidos e tal, você fala, o Brasil é assim. Como assim? Não é possível. O que a gente precisa fazer para sair desse atoleiro? Acho que primeiro é ter uma conscientização do problema, da magnitude que esse problema tem. Então, vou aqui dar alguns poucos números, depois entra um pouquinho na nossa experiência com o Unicef, no qual eu sou conselheiro há alguns anos com muito orgulho. Você tem dados que mostram que você tem diretamente 100 mil internações por ano, diretamente ligadas à diarreia por falta de higiene. Mais ou menos esse é o número, tá? E óbitos entre 10, 12, 15 mil por ano pela mesma razão. E a maioria desses óbitos, Denise, são crianças. São crianças. Então, é estarrecedor, né? Então, assim, eu participei das primeiras conversas da criação do programa lá do Unicef, do WASH, né? Que é Water, Hygiene e Sanitation, né? Que é água, higiene e saneamento. Com muito orgulho, a gente ajudou a estruturar os módulos, como a coisa avançou. E o que me marcou, uma experiência pessoal aqui que eu queria compartilhar, a visita que eu fiz a campo com o Unicef à região de Manaus. E eu visitei uma comunidade apoiada pelo Unicef, a cidade chama Careiro da Várzea, fica à margem do rio Amazonas. Tem uma estação de tratamento de água. Então, eu vi em loco, né, a atuação intersetorial que o Unicef tem, que a Denise comenta, né, com os governos, com as comunidades, e de catalisador com a iniciativa privada, né, que é fundamental. Então, primeiro, o marco do saneamento ajudou muito, ele foi preservado, apesar de algumas tentativas de mudá-lo, e são absolutamente retrocessos importantes, né, que seriam, caso ele voltasse atrás. A situação do saneamento no Brasil é assim, porque existem ainda, tem uma figura chamada contrato de programa, que é a forma jurídica com a qual os operadores de saneamento público operam. Quando a gente fala da iniciativa privada, saneamento para nós é o nosso negócio, mas para grande parte das empresas privadas não é. Né? Então, cada um tem o seu foco, a sua política. Né? Mas o convite que eu queria fazer aqui se as empresas entenderem, né, que o saneamento ele tem um impacto absolutamente verticalizado, né? É uma base de sustentação necessária para que você possa fazer os teus programas, desenvolver aquilo que é importante para cada empresa. Então, a partir disso, fica muito claro que a questão do saneamento precisa ser resolvida. E tem o potencial de ruptura que ocorreu com a telefonia celular na década de 90. Né? Você vai se lembrar, acho que você também, Denise, da época em que o telefone fixo valia uma fortuna e estava nas nossas declarações de imposto até, né? Herdava a linha telefônica. Linha telefônica, né? Hoje em dia, você conta isso, os meus filhos morrem de dar risada. Eles não sabem nem o que é telefone fixo. É vintage, né? Então, você tem hoje mais celulares do que brasileiros, né? Isso foi feito por um processo de privatização da telefonia, né? Então, o impacto potencial que isso tem para a economia brasileira, do saneamento com 100% de tratamento, é similar ao que ocorreu com a telefonia na década de 90. E você acha que essa solução é a melhor e é a de mais longo alcance num país do tamanho do Brasil? A gente tem hoje
trazer infraestrutura para metade da população, e a infraestrutura que existe, boa parte dela tem que ser reposta, né? A gente tem hoje 40% da água distribuída hoje pelos operadores é perdida. E é perdida por quê? Porque ela se perde nas redes de distribuição que estão obsoletas, né? Assim, a urgência passou do ponto há muito tempo. Então, enquanto a gente tiver uma defesa e uma discussão de público versus privado, a gente vai continuar negando ao cidadão brasileiro, a cidadã, o direito básico, que é de ter esgoto tratado em casa, de não ser internado e não morrer por causa de diarreia, por falta de higiene. O Brasil é um desafio mesmo, porque na parte mais favorecida do país, você vê até a inteligência artificial já sendo usada para minimizar esse desperdício de 40%. Com certeza, falou, né? Com certeza. Otimizar o fornecimento, detectar onde que está vazamento, ou desperdício, ou uso indevido, etc., né? Mas, por outro lado, tem gente que não sabe nem o que é isso, né? A pauta ESG, que está tão na boca da iniciativa privada, não tem ajudado também a levar esse olhar para isso que você está descrevendo? Sem dúvida. E aí, aqui quero parabenizar a Unicef pela iniciativa de ter um conselho consultivo privado, não remunerado, evidentemente, é óbvio. Por quê? Porque essas iniciativas precisam de recurso, né? Precisam de parcerias privadas, né? Mãos, mentes e recursos para escalar, né? E aí, a gente já, nesse período, a gente já trouxe parceiros para a Unicef, como a VEG, que é uma empresa gigantesca em Santa Catarina, como a EGEA, que é o principal operador de saneamento privado do Brasil, um cliente importante nosso, que estão com uns programas do Unicef no WASH por causa disso. Então, assim, o conselheiro, é que eu brinco com o pessoal do Unicef, a gente pode se dar ao luxo de ser cara de pau quando pede dinheiro para os nossos colegas, né? Para o pessoal aqui do Unicef é um pouquinho mais difícil fazer isso. Eu não tenho problema nenhum em ser cara de pau e pedir dinheiro para o Unicef, né? Então, acho que é isso. Mesmo que as empresas entendem o impacto vertical que você tem de ter saneamento, esgoto tratado e água acessível, isso vai trazer benefícios para todos os setores. Não é uma pauta específica de um segmento. Denise, e você passou por vários países já, né? Quais, por exemplo? Peru, Quênia, Inglaterra, agora estou no Panamá, então conheço um pouquinho desse mundo. E como é que você encaixa o Brasil dentro, pelo menos, desses que você conheceu mais a fundo? Olha, eu acho que o Brasil é tão importante isso que o Otto está trazendo, né? O Brasil são muitos Brasis, né, Zé Vicente? Eu acho que o Brasil, para mim, é o país em que a gente tem um potencial fabuloso, uma capacidade enorme, já instalada em algumas regiões do país, em que a gente vê inovação social, essa transformação que o Otto mencionou da telefonia, esses saltos de tecnologia sendo postos, né, em prática, em uso para diminuir as desigualdades, mas o Brasil também ainda é o país das desigualdades, né? Então, em outros países, eu acho que a gente vê desafios, óbvio, todos os países têm seus desafios, enfim, históricos, atuais, etc. O que para mim continua saltando à vista no Brasil é a desigualdade, né? E então, por que é que a gente ainda tem, como disse o Otto, famílias, meninos e meninas nesse Brasil afora que nunca tiveram acesso à água tratada, né? À água corrente, que nunca tiveram acesso a saneamento básico. Nós estamos em 2024, Zé Vicente. Como é que isso ainda é possível na
8ª maior economia do mundo, 9ª, por aí. 8ª, 9ª, sim. Não é como é que a gente pode viver com isso, né? Então, assim, eu fico, né, orgulhosa do Otto ser tão cara de pau em pedir apoio para o Unicef, e a gente tenta... O nosso papel é manter essa agenda visível para todos e todas brasileiros, né? Assim, a gente tem uma agenda que é a agenda da indignação. Não é possível que nossos estudos dizem mais de 21 milhões de meninos e meninas ainda não têm acesso a saneamento básico no Brasil. Mais de 3 milhões de crianças não têm acesso à água segura. Como num país com esse potencial e capacidade a gente ainda, né, dorme com esse barulho? Né? É inaceitável. É inaceitável. É inaceitável. Né? O que é água segura? A água segura é a água que é limpa, é tratada, é regular, de qualidade. Água que a gente sabe que não vai dar diarreia, que a gente pode cozinhar com ela, né? É constante, é previsível, né? Então não é aquela que a pessoa pega do poço, do rio, nada. Ela vem tratada pelas empresas de... Exatamente. Tem um controle de qualidade para assegurar. É a água que eu e você tomamos todos os dias, que nós três... tomamos todos os dias, né? Eu vou dar alguns exemplos aqui adicionais, né? Então, uma operadora, eu já falei aqui dela, aqui é GEA, que é um cliente importante nosso. Eles ganharam a concessão, em parte, lá do Rio de Janeiro, né? Então, um dos trabalhos que eles estão desenvolvendo, já tem algum tempo, aliás, né? É a despoluição da Baía da Guanabara. Uhum. Que é uma tarefa hercúlea, né? Hercúlea, né? Então, é possível? É possível, está em andamento, né? Então, a AGEA com certeza tem a capacidade técnica para fazer isso. Então, imagine os benefícios que isso vai trazer. Não estamos aqui estamos falando de coisa concreta na vida, né? Então, em termos de navegação, em termos de exploração turística, né? Em termos de lazer, né, que as pessoas possam ter, de pesca, enfim, os exemplos são inúmeros. Então, é uma tarefa hercúlea. Imagine você pensar num estado que não tem capacidade financeira para realizar quase investimento algum hoje, como é que vai ter recurso para fazer uma coisa dessas? É impossível, né? Então, precisa ter, sim, acelerar essa agenda, que os operadores privados possam atuar, no caso dos públicos não se mostrarem viáveis, né? E que as autoridades cobrem, as agências reguladoras cobrem, né, indicadores, performance, e tem que andar, né? Assim, então não é algo que ficará solto, é algo que tem que ser cobrado, com certeza, né? E eu queria só pegar, desculpa, Zé, o ganchinho aqui um pouquinho do Otto, porque a gente também não pode esquecer que o acesso e o direito à água e saneamento é parte dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? ODS 6. ODS 6. E isso significa que todos os nossos países, as nossas nações se comprometeram e atingiram. Inclusive o Brasil. Inclusive o Brasil, exatamente. Até 2033. Nessa corrida a gente está deve estar na rabeira, né? Estamos atrasados. Estamos atrasados. Nós não vamos, no ritmo atual, nós não vamos chegar a 2030 tendo cumprido com as 33 metas. 33 é a meta. Para nós aqui é 33. Né? Verdade, obrigada, Otto. Mas assim, a gente precisa de ações urgentes e, de novo, voltando um pouco a essa questão da desigualdade, porque é pensar no acesso à água de maneira equitativa, né? E saneamento de maneira equitativa. Isso significa que a gente precisa pensar como o Otto descreveu, como é que a gente chega com a água e saneamento nesses rincões do Brasil, lá no Amazonas, como é o nome do município? Careiro da Várzea. Careiro da Várzea. Como é que a gente faz com que as meninas e meninas de Careiro da Várzea, no norte e no nordeste desse país, tenham acesso à mesma qualidade de serviço a que nós, né, temos acesso. Então, a gente precisa trabalhar juntos, né? Eu acho que a palavra-chave é parceria, né? É a parceria de todos os entes, em diferentes mecanismos, de diferentes formas de colaboração. Os instrumentos que existem para a gente fomentar essas parcerias são muitos, mas a verdade é que nenhum de nós pode fazer sozinho, né? Então, é importante, né, que a gente se dê conta da importância desse tema,
desde os nossos lugares, né? Onde a gente esteja, seja o poder público, seja a sociedade civil, as pequenas comunidades, as escolas, o setor privado, todos nós podemos fazer alguma coisa. Para não parecer que é uma agenda antipúblico, quero trazer alguns exemplos, bons exemplos de operadores e de governantes que fazem um bom trabalho, né, nessa agenda. Então, primeiro, a Sabesp tem oportunidades, sem dúvida nenhuma. Então, acho que a agenda de privatização faz sentido para garantir essa igualdade da qual a Denise aqui falou. Mas tem municípios onde a Sabesp presta um serviço extraordinário e é uma empresa pública. Franca, por exemplo, tem 100% de esgoto tratado, de água de qualidade. Tem N municípios onde vai muito bem. Por que tem essas diferenças, né? Porque o decisor é o prefeito municipal. É dele da atitude dele ou não atitude dele que depende o avanço ou não nessa agenda. Então, se o prefeito se engaja, se ele acredita nisso, digamos que o operador estadual, público ou privado, no caso, é o mecanismo pelo qual vai se dar o processo. Mas a decisão é do prefeito. Então, tem inúmeros prefeitos, Brasil afora, que fazem um excelente trabalho, incluindo em áreas que são servidas por empresas públicas. Sabesp é um exemplo, Sanepar é um exemplo no Paraná, faz um excelente trabalho e é pública. Então, não estou aqui defendendo essa agenda não, tá? O que eu defendo é esgoto tratado e água de qualidade para todos os brasileiros. Acesso e qualidade. Ponto. E rápido. Eu me lembrei aqui, você falou da despoluição da Baía de Guanabara, né? Sim. Aqui em São Paulo tem o discurso da despoluição do Rio Tietê e do Pinheiros, sim, desde que eu vim morar aqui nos anos 60. Parece um pouco de até frescura, né? Despoluir o Tietê e o Pinheiros, porque tem tantos problemas mais graves, como você falou, só que não muito tempo atrás, por conta da má qualidade da água desses rios, teve uma infestação de pernilongo na cidade. E a gente sabe do que os pernilongos são capazes. Exatamente. Né? O bichinho pequeno, é o bicho mais letal do mundo, não é? Da Terra. Danos. Com certeza. É o que mais mata, né? Com certeza. Então, e a gente sabe. Então, assim, ok, tinha o aspecto, paisagístico, urbanístico, turístico, mas... Não é isso. O relevante era, né? Você tem hoje um Rio Pinheiros que já é muito melhor do que já foi. Então precisamos reconhecer isso. Né? Qual é a grande dificuldade do Rio Tietê? Ele cruza o estado e passa por inúmeras cidades e prefeitos. Né? Como a decisão, relembrando, depende dos prefeitos, né? O que entra ali segue o curso. Então, ali você não pode atuar na consequência, você tem que atuar na causa. Então, tem iniciativas em andamento para despoluir o Tietê, mas o Tietê é uma missão muito mais complexa do que o Rio Pinheiros. O Rio Pinheiros, eu diria que está, para quem já passou perto, deve ter notado, já é bem melhor. O cheiro, pelo menos, diminuiu. Os mosquitos, melhorou muito. Bom, a gente está chegando na reta final. Denise, eu queria que você desse um último recado. Meu recado é compromisso e parceria, né? Eu acho que, em particular, o setor privado que nos escuta, enfim, que nos acompanha aqui com vocês na Forbcast, Zé Vicente, tem um papel tão importante, né? O setor privado tem um papel, né, da inovação, da tecnologia social, né, de todas essas possibilidades que o Otto nos trouxe hoje, e tem um potencial de se comprometer com o longo prazo, e inclusive com as juventudes, né? A gente tem falado muito no Unicef, a gente não teve muita oportunidade hoje, mas um tema que para a gente está muito quente é o tema dos green jobs, né? Enfim, como para a juventude, como é que a gente consegue estimular a criação de novos empregos, esses novos empregos da energia limpa, né? Conscientes do clima, pensando na sustentabilidade. Tem um mundo de oportunidades aí, a gente vem trabalhando
com várias parcerias no setor privado para ampliar esse acesso, já pensando em que tipo de emprego, que tipo de tecnologia futura, já desde o início pensa a sustentabilidade, né, a prevenção, a mitigação dos riscos, né, das mudanças climáticas, já atuando de uma maneira responsável, né, no setor privado, já pensando a sua atuação como empresa. A gente tem feito essa reflexão dentro do Unicef. Então, eu acho que esse tema requer que todos e todas, né, pensemos do nosso lugar o que é que a gente vai fazer e que futuro a gente quer, né, para os meninos e meninas de hoje, que são o presente do nosso Brasil, mas que também são o futuro da nossa nação, para onde a gente quer ir. Então, esse é o meu pedido, que a gente pense junto. Maravilha. Né, o futuro. Otto, sua mensagem. Olha, é difícil seguir aqui a Denise depois de um final tão inspirador, né? Eu queria reforçar aqui o convite aos colegas empresários enfim, dirigentes e gestores de empresas. O desafio não é a gente pedir mais recursos do que eles já dedicam hoje. A maioria das empresas, a grande maioria das empresas hoje faz investimentos importantes em ESG. E acho que essa é uma agenda que tem avançado muito, com uma cobrança da sociedade muito grande. Eu quero ressaltar aqui que a grande maioria das empresas e dos empresários brasileiros é gente do bem, correta, que quer o melhor para o seu país. A gente não pode julgar as empresas pelas exceções, poucas exceções ruins de comportamento. Acho que isso é exceção, não é regra. Mas para mim a receita é nós chegarmos nas empresas e a partir do momento que a gente explique o benefício da transversalidade, de você universalizar o saneamento, que elas consigam dedicar parte dos recursos que elas hoje já dedicam a essas causas, que não são menores, né? Em todos os setores que você olha, as empresas dedicam já bastante dinheiro, saúde, educação, enfim, uma série de outras iniciativas para o saneamento, né? Então, acho que essa é um pouco a minha missão no Unicef, no WASH, mas convido aqui a quem estiver nos ouvindo, né, que leia um pouco sobre o tema. Todas as mãos, mentes e recursos são bem-vindos nesse esforço, né, para garantir que a gente tenha uma juventude que possa realizar o seu potencial e o seu futuro, e não ficar pelo caminho, né? Por falta de saúde, por falta de higiene, por falta de educação. Excelente. Obrigado, Denise. Obrigado, Otto. Até o próximo Forbescast.